E yo! Fala aí, pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Aqui tá fazendo um pouquinho de frio, mas fora isso tá tudo de boa. O Tsui tá viciado em Hearthstone pessoas, mas quem não vicia, né? Card game da Blizzard. Hoje é dia de anime e hoje estou trazendo a terceira parte da saga JoJo. Só mais uma parte nós terminamos. Quer dizer, até sair a parte 5, né? Mas bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoas. E chegamos na penúltima parte da saga JoJo, pessoas. Essa aqui é muito extensa e possui muito conteúdo para se falar. E só lembrando, em cada vídeo eu estarei falando sobre um dos animes de JoJo, onde eu vou tentar explicar o que é o que e qual a relação entre os animes, sempre tentando spoiler o mínimo possível da história. E pra quem não assistiu ainda, eu recomendo que vocês assistam as outras partes da análise, pois lá possui algumas informações que vão ser importantes pra essa aqui. Tem card delas aí no vídeo. Além de que também é altamente recomendado que vocês tenham assistido a primeira temporada do anime, que cobre a primeira e a segunda parte da história. Então na primeira parte eu falei sobre Phantom Blood, a primeira parte que marca o começo de tudo. Na segunda, eu falei sobre Battle Tendency, a sequência que nos mostra o novo protagonista e o resultado dos eventos que ocorreram no final de Phantom Blood. Nessa terceira parte, irei falar sobre Stardust Crusaders, que nos mostra as consequências que vieram dos acontecimentos da primeira e da segunda parte. Então vamos lá. JoJo no Kimio Naboken. Como eu já disse nas partes anteriores, ele é um anime shounen de gênero indefinido, pois toda parte da história possui a sua característica própria, o que o torna bem diferente das outras. Os gêneros dessa parte são ação, aventura, drama e sobrenatural. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, publicado desde 1987, escrito e desenhado pelo mangaka Araki Hirohiko. A adaptação para anime ainda é pelo mesmo estúdio, a David Production. Esse anime foi ao ar no Japão dia 5 de abril de 2014 e durou até 13 de setembro do mesmo ano, contendo 24 episódios, que cobriram até uma certa parte do mangá, o que resultou em uma outra temporada que foi ao ar dia 10 de janeiro de 2015 e durou até 20 de junho do mesmo ano, contendo também 24 episódios e adaptando o restante da terceira parte do mangá, dando um total de 48 episódios. E pessoas, muitas das informações principais de JoJo eu já falei nas partes anteriores, então relembrando, se você ainda não viu, dá uma passada lá que isso vai ajudar a entender melhor essa terceira parte e vai economizar tempo nesse vídeo. E como eu disse na semana passada, eu recomendo a vocês assistirem a primeira temporada de JoJo para terem um melhor entendimento dessa parte. Então agora vamos para a análise, começando pela história. Dando um pequeno resumo dos acontecimentos da segunda parte, o Joseph partiu em uma jornada para encontrar respostas sobre os Homens dos Pilares. Ele juntou alguns aliados, treinou as suas habilidades com Ramon e depois de muitas, mas muitas lutas totalmente bizarras e cheias de desafio, o Joseph conseguiu vencer os Homens dos Pilares a custo do seu braço esquerdo e de alguns importantes aliados. Vários anos se passaram, ele se casou, teve uma filha e essa filha se casou com um japonês, tendo um filho que também é descendente dos Joestars. O tempo foi passando pacificamente, até que há alguns anos um antigo caso do passado da família Joestars vem para causar terror no mundo novamente, mas já eu falo disso. Tudo começa por volta de 1987, no Japão, quando Kujo Hori, a filha única de Joseph, vai até a delegacia de polícia para ver o que aconteceu com seu filho que foi preso, após entrar em uma briga contra vários outros rapazes. O nome de seu filho é Kujo Jotaro, também chamado de Jojo, um rapaz de 1,95 m que escolheu ficar preso ali, pois ele dizia que estava possuído por um espírito maligno. Ele diz que não sabe o que esse espírito maligno era capaz de fazer, pois ele teve que dar o seu máximo para contê-lo durante aquela briga. Enquanto estava preso, o espírito maligno ficou trazendo coisas para Jojo, como bebidas, revistas, várias coisas, sem ele saber como. Ele disse que era perigoso um cara como ele ficar à solta e demonstra para os policiais e a sua mãe o quão perigoso ele podia ser. Ele rouba a arma de um dos policiais à distância e atira na própria cabeça, mas a bala é parada pela mão do espírito. Estranhamente, somente a mãe de Jojo podia ver o espírito. Ela então decide pedir ajuda a seu pai, pois ele possuía poderes similares aos do seu filho. Então, em menos de 24 horas, Joseph Joestar chega ao Japão. Isso mesmo, Joseph está vivo e velhão.
Ele escutou a história que Holly contou e, juntamente com um amigo que o acompanhou até o Japão, eles vão até a prisão para tirarem Jojo de lá. O homem se chama Muhammad Avdol e, assim como o Jojo, ele também tinha um espírito maligno que ele utiliza para tirar Jojo da cela da prisão. O Joseph explica então que aquilo não era um espírito maligno, aqueles eram a materialização da força vital deles, e já que eles ficavam sempre ao lado dos usuários, eles são chamados de stand. Stands só podem ser vistos por outros usuários de stands. Cada um deles possui uma habilidade diferente e única para seu usuário. Stands possuem um certo limite de alcance e existem em vários formatos, tamanho, força, são muitos. E já que os stands são uma manifestação da força vital das pessoas, ao sofrerem dano, eles também transmitem esse dano aos seus usuários. Ou seja, se um stand sofrer um ferimento mortal, o seu usuário também vai sofrer. E bem, eles conseguem tirar Jojo da prisão e os explicam sobre os stands e a origem para eles na família Joestar. Eles têm relação com um antigo inimigo da família que os infernizam há mais de 100 anos, Dio Brando. Isso mesmo, o Dio de alguma maneira conseguiu sobreviver aos acontecimentos da primeira parte, onde ele conseguiu roubar o corpo de Jonathan Joestar e com isso despertou de alguma maneira a habilidade dos stands na família Joestar. E os membros da família Joestar possuem uma marca de nascença no formato de uma estrela em seus pescoços. Foi através dessa marca e pelo poder do seu stand que Joseph conseguiu descobrir isso. Parece que o corpo de Jill, que é de Jonathan, consegue sentir os outros Joestars que estão vivos, e como o Jill nunca mais irá subestimar um Joestar, após o ocorrido na primeira parte, ele passa a enviar assassinos atrás de Jojo e Joseph, para garantir que nenhum deles irá se meter em seu caminho. O Jill despertou faz 4 anos e desde então ele tem reunido recursos, servos e aprimorando os seus novos poderes que despertaram após pegar o corpo de Jonathan. O Jotaro no começo não fica muito afim de ter que lutar contra Jill e tals, mas após enfrentar um dos assassinos dele, que era um cara da sua escola, Kakyo Noriaki, ele descobre que seus assassinos nem sempre vêm atrás dele por vontade própria. Alguns deles estão sendo controlados por alguns parasitas de Jill, que são colocados nos cérebros dos seus servos. E além de enfrentar os assassinos de Jill, a mãe de Jotaro, por conta de não ter nenhuma vontade de lutar, o stand que ela desperta se torna um tipo de maldição pela influência de Jill, e aos poucos ela irá adoecer e poderá até morrer em 50 dias. E após pesquisarem e utilizarem as habilidades dos stands de Jojo e Joseph, eles descobrem que precisam matar Jill antes desses 50 dias para poderem libertar a mãe de Jotaro da maldição. E então a história segue a partir daqui, com Jotaro e Joseph formando um grupo com Avdol e Kakyoin, que foi libertado do parasita de Jill com o poder da stand de Jotaro, onde eles partem em uma aventura do qual eles vão ter que passar por diversos lugares do mundo, indo do Japão até o Egito, encarando todos os tipos de inimigos que utilizam dos mais diversos stands e poderes bizarros. E eles têm que derrotar Jill antes dos 50 dias passarem, porém, essa aventura não vai ser nada fácil, ainda mais para encarar o Jill, que conseguiu desenvolver um poder muito roubado. E conforme a história vai seguindo, o Jojo irá aprender mais sobre seu próprio stand, o que vai ser obrigatório para encarar todos os inimigos que irão aparecer. Isso resultando em uma das aventuras mais bizarras e emocionantes que a saga trouxe até agora, nos apresentando ótimas lutas, muita tensão e até mesmo drama, que trazem vários momentos emocionantes que acabam nos fazendo ficar mais empolgados para saber o que vai acontecer depois. E esse é um resumo da terceira parte da história de Jojo, pessoas. Mais do que isso, já é um tremendo spoiler para quem ainda não assistiu. Desde a segunda parte, a história de Jojo foi ficando cada vez mais trabalhada e detalhada. Por conta disso, as histórias foram ficando cada vez mais longas, o que é ótimo, pois nós temos mais tempo para nos relacionarmos e conhecermos mais os personagens. Essa parte é bem emocionante, pessoas, não somente por conta dos momentos dramáticos, mas sim por conta dos acontecimentos dela. Muita coisa legal acontece, umas que nos mostram como uma aventura pode ser emocionante e que também demonstram muito bem o rumo que a história passou a tomar. Mas bem, isso nós deixamos um pouco mais pra frente, por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço dessa terceira parte é ótimo, as coisas ficaram um pouco parecidas ainda com as anteriores, mas com bem mais detalhamento. As cores são ótimas e as cenas bizarras ficaram mais bizarras ainda. A animação também melhorou muito, e isso foi muito bem apresentado durante as lutas, principalmente nas que ocorrem perto do final do anime, é muito bom.
A trilha sonora também é ótima, trazendo uma trilha sonora bem empolgante que nos passa um ótimo clima de aventura, mas que muda para algo mais pesado e dramático em algumas cenas, tudo isso dando mais profundidade e impacto aos acontecimentos da história. Além de que também os efeitos sonoros desse anime são ótimos e trazem alguns sons bem inesquecíveis. O anime possui uma abertura e um encerramento em cada uma das temporadas. As músicas são Stand Proud, tocada por Jin Hashimoto. Essa é a abertura da primeira temporada. Walk Like a Egyptian, tocada pela banda T-Bungles. Esse é o primeiro encerramento. Jojo Sonochi no Kyoko, End of... cantada por Joe Stars. Essa é a abertura da segunda temporada. E Last Train Home, tocada por Patty Metheny Group. Esse é o encerramento da segunda temporada. Agora a dublagem. A dublagem de Jojo continua ótima. Dessa vez entraram para o elenco mais dubladores conhecidos. Alguns deles são Ono Daisuke, ele é o dublador do Jotaro. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Irving Smith, do Shingeki no Kyojin, o Reiwajima Shizuo, do Durarara, o Sebastian Michaelis, do Kuroshitsuji e o Fafnir, do Kobayashi-san no Maid Dragon. E Ishizuka Unsho, ele é o dublador do velho Joseph. E infelizmente o Ishizuka-san faleceu nessa sexta-feira, pessoas. Ele era um ótimo dublador, que vinha dando voz a vários personagens inesquecíveis desde 1984. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Borsalino, o Kizaru, do One Piece, o Okido Yukinari, o Professor Carvalho, do Pokémon, o Van Hohenheim, do Fullmetal Alchemist e o Mishima Heihachi, dos jogos da saga Tekken. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. E bem, nessa terceira parte nós temos um novo rumo para a história. Com a introdução dos stands, a história de Jojo passou a mudar muito. Aqui nós não vemos aqueles milhares de vampiros criados por Dio igual vários no começo do Jojo. O que aparece do começo ao fim aqui nessa terceira parte são usuários de stand para enfrentar o grupo principal. Os stands foram uma coisa legal que foi adicionada na história. Assim, ela manteve a sua originalidade e pode seguir de forma diferente das partes anteriores, aproveitando também a nova forma da história ser contada com um novo protagonista, vivenciando e enfrentando desafios diferentes e encarando também as mais diversas bizarrices. Eu acho que Stardust Crusaders é uma das partes que mais coisas bizarras acontecem, quer dizer, pelo menos das três partes iniciais. Quanto aos personagens, eu não curto muito de Jotaro. Ele é forte e tudo, e muitos fãs gostam dele. Eu acho que ele é o mais forte dos JoJos que apareceram até agora, mas pra mim o velho Joseph ainda é o mais carismático, principalmente depois de velho. Toda vez que ele aparece você ri. A primeira temporada de Stardust Crusaders eu considerei bem fraca, porém na segunda as coisas melhoraram e muito, trazendo lutas mais bem desenvolvidas, vários conflitos não só físicos como também intelectuais, batalhas psicológicas, é sério. Mesmo com os stands praticamente tendo dominado tudo quanto é luta, algumas coisas das partes anteriores ainda foi mantida, como esse aspecto intelectual das batalhas. Na verdade eles foram melhorados aqui, forçando os personagens a pensar mais ainda em suas estratégias de batalha, utilizando a limitação dos seus stands. Pessoalmente eu ainda prefiro as batalhas de Hamon da parte 1 e da parte 2, mas o Stardust Crusaders tem o seu próprio charme, além também de ter apresentado a versão mais apelona do Dio, que virou a fonte dos melhores memes de Jojo. Stardust Crusaders possui muitos momentos épicos e empolgantes, é uma das partes favoritas dos fãs, e é a parte que traz mais o sentimento de aventura para a história, por conta das suas diversas viagens e desafios que os personagens encaram até alcançarem os seus objetivos. E agora informação extra. Como eu disse nas partes anteriores, pessoas, essa é a parte que possui mais adaptações para outros tipos de mídia e material extra. Então se preparem. Começando com as novels. Em 4 de novembro de 1993 foi publicada a novel Jojo no Kyuubi Bouken The Genesis of Universe. Uma novel de volume único contendo 2 capítulos que contam uma história que não apareceu no mangá, onde o grupo de Jotaro enfrenta 3 poderosos usuários de stand antes deles chegarem ao local onde o Dio se encontra.
Em 16 de dezembro de 2011 foi publicada a novel JoJo no Kimi no Boken Over Heaven, uma novel que fez parte do projeto Versus JoJo, um projeto que reuniu alguns atores famosos de mangá e novels para escreverem algumas novels com histórias paralelas de JoJo. Aquela novel da parte passada, a George Joestar, foi uma dessas. Nessa novel aqui nós temos várias histórias contando partes do diário de Dio, que é apresentada na parte 6 de JoJo, mas que foi escrito durante a parte 3. Agora vamos para os jogos, começando com esse aqui. Em março de 1993 foi lançado o game JoJo no Kimi no Boken para Super Famicom, o Super Nintendo. Esse game era um RPG meio que point and click que cobria a parte 3 de JoJo. Em dezembro de 1998 foi lançado para os arcades o game JoJo no Kimi no Boken Heritage for the Future, também conhecido como JoJo's Adventure. Esse é um game de luta desenvolvido e publicado pela Capcom. Ele cobre a parte 3 de JoJo e conta com 22 personagens jogáveis. Esse game depois foi lançado para PlayStation 1, Dreamcast e saiu na PSN e Xbox Live com uma versão em HD. Em agosto de 2013 foi lançado um dos games mais divertidos de JoJo, JoJo no Kimi no Boken All Stars Battle. Esse é um game de luta desenvolvido pela CyberConnect 2 e publicado pela Bandai Namco Games. Para PlayStation 3, esse game reúne vários personagens de todas as 8 partes de JoJo, indo de Phantom Blood até JoJo Lion. O game contém 41 personagens jogáveis e é muito divertido. Em dezembro de 2015 foi lançado o jogo JoJo no Kimi no Boken Eyes of Heaven. Esse é um game de luta no estilo Arena, também desenvolvido pela CyberConnect 2 e publicado pela Bandai Namco Games. Nele também temos a união de vários personagens de todas as partes de JoJo. Porém, agora o game tem uma história, onde os protagonistas de cada parte de JoJo irão se encontrar e unir forças para derrotar um Dio de um universo alternativo, onde lá ele derrotou todos os Joestars do seu universo e ascendeu para uma forma divina, onde ele tem o stand mais poderoso de todos e possui poderes do níveis de um deus. Esse game foi lançado para PlayStation 3 e PlayStation 4. E em março de 2014 foi lançado para os smartphones o game JoJo no Kimi no Boken Stardust Shooters, um game spin-off desenvolvido pela Dreamcom e publicado pela Bandai Namco Games. Esse game foi lançado somente no Japão para Android e iOS. E concluindo essa parte, Stardust Crusaders é a parte que fez JoJo começar a seguir outro rumo da história, abandonando a antiga temática de vampiros e entrando nessa nova onda dos stands. A sua história se tornou melhor trabalhada, mas ainda assim não deixando de ser simples, partindo apenas do ponto onde o grupo principal deve derrotar o vilão para salvar a mãe do protagonista. Como eu disse na segunda parte da saga, a história continuou no mesmo ritmo de mudar o protagonista e alguns conceitos, para não manter a história sempre da mesma maneira, dando um ar novo para ele, expandindo mais o universo e dando novas possibilidades para os acontecimentos futuros, que agora com os stands vão ficar cada vez mais bizarros. Os personagens de Stardust ainda são ótimos e bastante carismáticos. O Jotaro não é o personagem mais expressivo dessa temporada, mas ele tem as suas próprias características que o tornam um bom protagonista, sendo bem diferente dos anteriores. Stardust Crusaders possui os seus pontos bons e ruins. A sua história começa muito empolgante, porém na primeira temporada ela não impressiona tanto. É claro, tem momentos nela que são muito bons, mas ela fica mais empolgante a partir da segunda temporada, onde temos desafios mais impactantes e claro, o encontro com o vilão mais adorado e odiado de JoJo, o Dio, que eu vou confessar, ele proporcionou ótimos momentos para essa parte da história. Enfim, JoJo no Kimi no Boken Stardust Crusader é um ótimo anime. Essa parte nos apresentou muitas coisas novas e trouxe um aspecto novo e interessante que está durando até hoje na história, os stands. Isso possibilitou que mais coisas bizarras e incríveis entrassem para a história, mantendo a originalidade da história e não a deixando continuar na mesma vibe por muito tempo. A história continua simples, porém ela traz um sentimento melhor de aventura do que as anteriores, pois literalmente os personagens estão indo em uma aventura, praticamente viajando o mundo inteiro tentando completar o seu objetivo, e no meio disso eles estão enfrentando os mais terríveis e diversos inimigos, onde cada um deles possui uma habilidade totalmente bizarra ou até mesmo injusta para acabar com eles e impedi-los de chegar ao seu destino. Isso realmente traz uma sensação de aventura, que é acompanhada de ótimas lutas que continuam muito inteligentes, mas que não são somente lutas onde temos trocas de socos, muitas também são batalhas psicológicas, onde
onde temos os personagens raciocinando e se esforçando para escaparem das diversas situações mortais em que eles são postos. Então, a terceira parte de Jojo continua nos mostrando o porquê do anime ainda se chamar Jojo, nos apresentando vários acontecimentos ótimos e empolgantes e cheios de coisas bizarras, além de outras coisas que se tornaram inesquecíveis e hilárias. Então, se você gosta de animes bem empolgantes, com ótimas lutas, várias bizarrices, porém também gosta de animes com batalhas psicológicas, momentos tensos e ótimos personagens, que em certos momentos podem te fazer se emocionar com as situações ocorridas, Jojo no Kimi-o Nabouken Stardust Crusaders é um anime que você pode gostar. E pessoas, para quem quiser, eu estarei deixando um link para o mangá da terceira parte Stardust Crusaders em português Brasil aí na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando tanto a versão colorida quanto a versão original em preto e branco do mangá. Ele tá completinho, então é só ler. As outras partes eu estarei deixando nos próximos vídeos da saga. E bem, na descrição dos vídeos também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. São muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo, editando. Então, caso tenha gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?